Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver uma situação que acontece, que é uma pessoa que saiu de um término, não trabalha direito esse término dentro de si, aí conhece uma outra pessoa, essa outra pessoa também saiu de um término, se unem, só que aí depois coisas acontecem e aí uma das pessoas fica arrasada, destruída, se sentindo um lixo, e vamos entender por que isso acontece e como que a gente evita isso. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra as informações dos atendimentos que eu faço. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá André, estou vendo seus vídeos e tem me ajudado muito e queria te contar a minha história. Moro no Japão, tenho 30 anos, casei com 19 anos e ela com 18. Tivemos 2 filhos e por causa da traição dela nos separamos. E não foi uma separação fácil, pois eu a amava incondicionalmente. Foram 10 anos casados, ela me traiu e pior, disse que queria viver a vida dela e expulsou eu e meus filhos de casa. Hã? Meu filho tinha 5 anos e minha filha 1 ano e meio na época. Sem termos um teto para ficar. Graças a Deus, um amigo meu deixou eu morar junto com ele de favor até eu conseguir um lugar para morar. Foram 2 anos com minha vida emocional abalada e sem ânimo. Até que um tempo atrás apareceu uma pessoa na minha vida. Eu tenho 30 anos e ela tinha 35. Nossa, mas como assim, gente? Expulsa você e os filhos de casa? Nossa, gente, que história! Mas é esquisito isso, não é? Ela tinha acabado de se separar do marido e tinha 4 filhos. Nos conhecemos, saímos pela primeira vez e na segunda vez ela se entregou por completo a mim. Então chegou o dia de conhecer os filhos. Conheci os filhos dela e ela os meus. Me apeguei demais às crianças, já me sentia como pai delas. Ela passou uma semana na minha casa junto com as crianças e foi incrível. Ela disse para mim que sempre orou a Deus pedindo um cara como eu. Eu sou cristão, pediu um cara que ajudasse ela a voltar para Cristo e que um dia ela pudesse dizer que ela e a casa dela servia ao Senhor. Não vou negar que quando ela me disse isso, eu me senti muito importante, porque além de eu ter esquecido o meu passado turbulento com a mãe dos meus filhos, eu pude me sentir amado novamente. Isso aqui é um perigo. Eu pude me sentir amado novamente. Isso aqui é um perigo. Porque aí eu projeto na outra pessoa. Você está vendo que então eu não estava me sentindo bem comigo mesmo, na verdade. Então, agora a outra pessoa vem preencher um buraco que a outra deixou. Isso aqui é um perigo. Eu deveria ter preenchido essa lacuna com o meu próprio eu, entendeu? Focando em mim, pensando então nos meus filhos. Não que você não tenha pensado. Quem não pensou foi aquela bendita lá da sua ex, né? Colocar para fora de casa com os filhos, gente. Que mãe é essa? Então, bom, é estranho isso, né? Mas que mãe é essa? Então, assim, não que você não tenha pensado nos seus filhos. Você fez, mas você pensou neles, meio que ligou o modo sobrevivência, né? Pensou muito mais neles, garantir eles, sem cuidar de você. Então, aqui eu estou dizendo que focar nos seus filhos, mas pensando em você. E você ligou o modo sobrevivência, cuidar dos filhos e não focou em você. Né? Deu me preencher, deu me perceber, deu me dar o devido valor. Então aí, quer dizer, fica uma lacuna que agora uma outra pessoa se aproxima, fala coisas que eu quero ouvir. Então, meu Deus, agora eu, me jogo
de cabeça e acredito que essa pessoa veio preencher todo esse vazio. Depois dessa semana que ela passou em casa, ela voltou para a casa dela, pois as crianças já tinham faltado à escola uma semana. E ela disse que tinha coisas para resolver lá. Ela mora em outro estado, a 150 quilômetros de onde eu moro. Continuamos conversando normal, ela aceitou namorar comigo, eu já tinha pedido faz tempo e ela esperou chegar na frente da minha mãe para me dar a resposta. Então eu pensei, é essa. Ela me contou dos sonhos que ela tinha, um dos sonhos dela era pular de bungee jump e no dia do aniversário dela eu dei de presente para ela o salto. Ela tinha se separado há 3 meses de um relacionamento de 8 anos. Depois do salto, fomos até a casa dela e chegando lá, o gás dela tinha sido cortado por atraso na conta. Me senti muito mal em ver ela nessa situação, afinal ela era mãe solteira e tinha que bancar sozinha a casa com 4 filhos. Não é fácil. Então eu disse para ela me dar a conta que eu ia pagar e paguei. Depois de uma semana na casa dela e eu na minha, ela me mandou uma mensagem dizendo que o ex apareceu e estava atrás dela. O término dos dois também não foi fácil. Ela era tratada como escrava e ele agrediu ela antes de sair de casa e abandonar ela com os filhos. Aí ela me disse que tinha que olhar nos olhos dele e dizer que não tinha mais nada entre os dois, pois ela me dizia que não tinha espaço no coração dela para amor por ele, a não ser mágoas e rancor. Essa história de ter que olhar nos olhos. Eu senti firmeza nessas palavras. Eu não senti, não. Ele foi na casa dela meia-noite e ela disse que conversaram até as 3 da manhã. E ela disse que falou tudo para ele e que não sentiu nada ao ver ele. Fiquei mal por ela ter posto ele dentro de casa para conversar de madrugada e sozinhos, mas acreditei na palavra dela e isso foi numa terça. Continuamos conversando normal até sábado, até que ela soltou que ia passar o fim de semana na casa da amiga e que o ex ia passar o fim de semana com as crianças. Ia dormir lá na casa dela e ela na casa da amiga. Fiquei muito mal em saber que ela tinha autorizado o cara a dormir lá. Não é certo. Não é certo? Ele é o pai das crianças, meu querido. Ele não me mandou mensagens e nem ela não me mandou mensagens e nem me ligou no sábado. E no domingo, eu inconformado, mandei uma mensagem para ela para saber se estava tudo bem e ela me respondeu assim: Oi, você tem mesmo razão em tudo o que me disse. Pensei por várias vezes em te ligar. Deve ser mandar mensagem. Pareceu uma palavra estranha aqui. Porém, estava deixando para fazer isso quando realmente desse para a gente conversar em paz. Ele dormiu lá mesmo. Conversamos muito, ele dormiu com as meninas. Nada houve entre nós, porém estou sim com a intenção de voltar. Eu orei muito pela restauração do meu lar, da minha casa e da minha família. Pelo pouco que você me conheceu, acredito que você percebeu o valor que isso tem para mim. E eu sei que para você também. A nossa história foi linda, rápida, mas foi tempo bastante para não ser esquecida. Aí ela coloca o nome dele. Fulano, obrigada por você ser quem você é, quem você foi para mim. Me perdoe se te machuquei de alguma maneira, com algumas atividades minhas. Eu não sou uma pessoa fácil. Nossa viagem não vai mais rolar. Me perdoe. Eu não acho justo você me dar os ingressos. Vai você, leva as crianças, chama seu irmão, sobrinho e sua mãe. Vai se divertir, leva eles também. Me perdoe por te fazer abrir mão da sua comunhão. Da sua comunhão? Me senti um lixo depois de tudo que fiz. Agora é ele falando. Me senti um lixo depois de tudo que fiz por ela. Me sinto trocado e sem ânimo. Trocado? Meu querido, veja bem. Porque o cara até agrediu ela, porque não sei o quê, eu sou um cara bom. Esse é o problema da gente já ir com muita pressa, da gente se empolgar numa pessoa recém-separada. 3 meses de separação,
um casamento de 8 anos, tem filhos envolvidos. Então, a chance de eu voltar para essa estrutura é muito grande, certo? Então, assim, eu não vejo que ela mentiu. Eu não vejo que tenha mentira. Se ela de fato foi para casa da amiga, ou se na verdade ela passou o final de semana lá com ele, isso aí eu já não sei, né? Se isso é verdade ou não, eu não sei. Agora, os argumentos dela, isso eu acredito que sejam verdadeiros. Ou seja, eu sempre orei para restaurar minha família. Isso pode ser a mais pura verdade? Pode, certo? Porque isso realmente tem um peso muito grande dentro das pessoas. Quando envolve filho, entendeu? Então, às vezes a pessoa, ela tem uma tendência a dar uma outra chance muito grande. Porque tem muita coisa envolvida. Não é só mais o casal. Tem 4 filhos aqui na história. Se ele tivesse sendo agressor com os filhos, tal, talvez a pessoa até repensasse, né? Porque aí coloca os filhos, né? Eu não quero que os meus filhos continuem com um cara desse. Aqui me parece que ele agrediu ela uma única vez. Eu acho isso, a agressão, motivo suficiente para não querer voltar. Eu realmente acho. Mas é o que eu estou dizendo, tem muita coisa envolvida. Às vezes tem crenças, né, de manter a família, tá lá, restaurar a família. Então, assim, a pessoa tem uma tendência de querer dar essa segunda chance. Se depois vai acontecer de novo e aí a pessoa vai se separar e aí não vai querer mais, aí é outra história. Ou seja, eu tenho que ficar esperto quando eu conheço alguém recém-separado de muitos anos de relacionamento e não só anos de relacionamento, tem uma família aqui. Então tenho que prestar atenção. Agora, tá vendo? E a partir, dentro desse contexto aqui, eu tenho que me sentir um lixo? Não. Sabe? A pessoa tem uma estrutura e ela opta por voltar para aquela estrutura. A estrutura é muito forte. A estrutura chama muito mais porque ela tem uma força, um campo magnético muito maior. Você é alguém a pessoa que surgiu agora. Entre essa estrutura, todo esse campo que existe aqui, e você, quem é que tem mais força? Esse campo vibracional aqui muito forte. Então, eu tenho que me sentir um lixo? Não. Por que você está se sentindo um lixo? Porque você não se reconstruiu depois do seu término. Você com você. É por isso que uma situação assim te derruba muito. Por quê? Porque você não se reconstruiu. Gente, pós-término, a gente tem que se reconstruir. Eu não posso querer que outro venha preencher o buraco. Esse buraco eu tenho que me preencher. Eu tenho que preencher com o meu próprio eu, tenho que aprender a focar em mim, tenho que estar bem comigo. Senão, acontece isso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.